gente vai falar hoje sobre uma aula bem completinha sobre nistagmo, aprofundada, né? Vamos dizer assim. E, e aí eu vou focar hoje nessa aula, nessa reunião secreta, sobre os tipos de nistagmo, né? A classificação que existe, né? E principalmente como que seria a demanda terapêutica, né? Porque as pessoas geralmente elas não, geralmente não, tá? Sempre, tudo bom? Elas sempre acham que Instagram é uma coisa só, elas não sabem trabalhar com Instagram, que a gente vê no Brasil é um grande problema porque as pessoas não sabem trabalhar com Instagram, essa é a realidade. Primeiro que eu já falei, né, que Instagram ele não pode ser tratado nem curado, ele pode ser reabilitado, né, e a gente consegue diminuir as suas algumas características que a gente vai discutir, mas mesmo assim, né, as pessoas não conseguem fazer nem isso, tá? Porque existem vários tipos de nistagmo, eu já fiz uma aula da patogenia do nistagmo e tem três causas de origem, né? Tem as de lesões supranucleares, tem as causas relacionadas à motilidade ocular extrínseca e tem, então vamos só relembrar isso aqui, eu já tenho uma aula já sobre isso. Então, assim, as três patogenias principais do nistagmo, as três patogenias são as causas gerais, né? A gente tem lá relacionado a mel, a gente tem relacionado ao sistema vestibular, que vai influenciar na segunda via e vai ter repercussão alterando a mel, aí as pessoas confundem. E a gente tem a de lesão supranuclear. Só por aqui a gente já vê que são totalmente diferentes os tratamentos, né? Eu vou chamar de tratamento aqui, eu vou chamar de reabilitação, na verdade. Então, por exemplo, aqui você pode usar, por exemplo, o RVM numa pegada específica, porque só o RVM sozinho não alcança. Você pode usar neurovisão, você pode usar a fisioftálmica, como o pessoal usa por aí, né? Aqui seria a reabilitação vestibular, tá? A reabilitação vestibular. E aqui seria a neurovisão, a neuroreabilitação visual. Percebam que a fisioftálmica ela não vem aqui e nem aqui. E a gente vê, por exemplo, a galera hoje da fisio chegando com a fisioftálmica querendo tratar nistagmo em tudo que é lugar. A gente vê o pessoal da reabilitação vestibular querendo tratar nistagmo de tudo que é jeito. Esse é um grande problema, porque o nistagmo, se ele for causado por uma lesão supranuclear, ele é uma lesão cerebral. Como o próprio nome diz, lesão supranuclear. E eu já dei aula sobre isso na neurovisão, não vou me aprofundar aqui. Um aluno de neurovisão sabe que núcleo que é esse, que são os núcleos de Wedgwood-Westphal, de Perlia, tá? Então, acima desses núcleos mesencefálicos lá, dos núcleos pré-tectais. Então, é um mínimo de conhecimento de neurofisiologia, de neuroanatomia, né, para poder lidar com esses pacientes, né? Não é assim, eu faço um curso, aprendo lá umas técnicas de exercício para enfiar no paciente. Até porque tem exercícios que eu uso aqui que eu não posso usar aqui. E tem exercícios que usam aqui que não pode usar aqui nem aqui, tá? Então isso é muito sério, tá? Eu vejo hoje o Instagram como uma coisa urgente de ser dita, porque a gente vê cada vez mais as pessoas querendo lidar com reabilitação de nistagmo e vamos falar, na verdade, nem nistagmo, né? O nistagmo ele é muito parecido para mim porque ele é muito querido, porque assim como eu tive que estudar a parte neurológica para ambliopia, eu caí que paralelamente, enquanto eu estudava ambliopia, paralelamente eu estudava o nistagmo, porque apareciam pacientes para mim e é muito parecido um com o outro, tá? Não neurologicamente, não de tratamento, não tem a ver com
isso. O que que é parecido? As pessoas tratam ambliopia como se fosse uma coisa só, enquanto que tem 65 tipos e são 60 tratamentos diferentes. As pessoas tratam nistagmo como se fosse uma coisa só, enquanto tem vários tipos de nistagmo e cada um tem um tipo de tratamento. Daqui se ramificam vários tipos de nistagmo, que às vezes a gente vai ter, mesmo na neurovisão, habilitações terapêuticas diferentes, tá? A gente ouve, por exemplo, muitos profissionais falando, ah, não pode usar tampão em nistagmo, né? Porque não conhece uma ortóptica antiga. Até ortoptista a gente ouve falar isso. Por quê? Porque se você pega livros antigos de ortóptica que fala sobre esses... Porque as pessoas só aprendem a fazer um tipo de tampão, um só, que usa para ambliopia, achando que está, sendo que tem ambliopias específicas que não pode usar esse tipo de tampão. Então, se usa esse tampão, é óbvio que não pode passar para nistagmo, até porque esse tampão que usam é para reabilitação de visão de ambliopia, não tem nada a ver com nistagmo. Existe, pega a literatura da década de 40, 50, 60. É engraçado, né, que o oftalmologista adora falar, ai, não pode fazer nada na ambliopia até depois de 8, 9 anos e pega um artigo da década de 60 e se baseia nisso. Agora, o tampão, eles não vão lá e estudam a ortóptica da década de 40, 50 e 60 para ver os tipos de tampão que existiam para o nistagmo. Por que que abandonaram isso? Política. Porque esse tampão funciona até hoje, eu uso e aplico, e quando eu tenho a oportunidade de trabalhar com oftalmologistas, eu ensino, e eles começam a aplicar e falam, nossa, eu nunca tinha percebido, nunca, nossa, eu sempre nunca passei tampão para nistagmo. Pois é, né? Então, fica a dica. Pega essa senha. Pega essa senha aí para você. Então, o nistagmus, para mim, ele sempre foi algo muito interessante, porque são vários tipos de nistagmo, e as pessoas tratam elas como se fosse uma coisa só, né? Eu vejo nistagmo há mais de 20 anos, e as pessoas, isso, e diferente da ambliopia, né? Diferente da ambliopia, o nistagmo é super fácil de você achar. Qualquer livro tem falando sobre nistagmo, e tem falando isso que eu tô falando. Eu não sei porque que as pessoas. É porque as pessoas são preguiçosas e elas querem aceitar lá o que ensinaram elas. Lá no curso de fisioftâmica de final de semana, eles ensinam reabilitação visual, eles ensinam estimulação visual, eles ensinam tudo a fazer. Eles são, né? É um curso de super-homem. E aí eles trabalham todos os tipos de nistagmo, né? Na verdade, não trabalha nenhum, né? Ele só vai piorando, porque quando esses pacientes chegam para mim, um paciente que fez fisioftâmica num paciente com lesão supranuclear, eu já falei isso, cansei de falar para vocês, o sistema neural, estudem, isso está aí, tá? A neuroreabilitação, a neuroplasticidade clínica tem artigos milhões, é só você estudar, vai lá numa página chamada PubMed, pesquisem, entendeu? É acessível, não dói, não deixa ninguém cego você ler artigos de PubMed e estudar. Estudar não deixa ninguém mais burro, deixa mais as pessoas mais inteligentes, na verdade. E você vai ver que todo estímulo, qualquer um, mesmo os placebos, vai estudar sobre placebo. Pega placebo para estudar. Isso, tudo bom? Porque o que a pessoa está fazendo aqui é um placebo, né? Vai ter um gráfico de melhora. E depois tem um efeito platô. Mas depois tem uma queda. Eu pego os pacientes aqui, ó, nesse momento, porque é quando os pais falam assim: nossa, estou há 1 ano e meio trabalhando com meu filho e não tenho resposta, porque ele já está aqui, ó, nessa queda. Ou ele fala assim: nossa, eu trabalhei 2 anos com meu filho e agora eu não sei o que está acontecendo, está piorando. Aí eu falo: eu sei, eu sei exatamente o que está acontecendo com o seu filho. Entendeu? Porque ele está naquela parte do gráfico ali. Então, a gente tem que ver que existem 3 origens, né? E aqui, para cada tipo de origem, a gente vai ter tipos de nistagmo. E é isso que eu quero falar. Eu estou para fazer essa reunião secreta para falar todos os tipos de nistagmo e mostrar para vocês. Isso aqui está em qualquer literatura. Qualquer livro de botiquim aí, de nistagmo, você vai achar, né? Então a gente tem o que mais tem é sobre classificação. Aí você vai falar assim, ai, nossa, eu tenho que saber todas. Tem, se você quer trabalhar com uma coisa que você vai reabilitar, você tem que saber tudo. Se você não vai saber, você encaminha. Entendeu? Porque as pessoas falam assim, nossa, mas eu tenho que saber tudo isso de nistagmo para poder fazer reabilitação. Cara, você vai cuidar do nistagmo no olho da pessoa, da vida da pessoa, você quer fazer o quê? Você quer fazer um resumo? Né? O médico, quando ele vai tratar uma diabetes, ele se torna um endócrino, ele vai estudar, ele vai se aperfeiçoar em diabetes, ele vai saber tudo sobre diabetes. Ou ele vai saber o raso que tem no livro lá no basicão. Ele tem que alentar no livro.
Não é verdade? Ou tipo, você quer. Aí eu acho absurdo esses alunos que vêm e perguntam: ai, mas eu tenho que saber tudo isso de nistagmo. Nossa, o curso de nistagmo tem 150 horas, tudo isso. É igual autismo, que a gente terminou o curso agora. O cara para trabalhar com autismo, ele tem que saber protocolo, fazer o curso de protocolo de contato visual, que é o que a gente começa, depois ele faz a formação de neurovisão, depois ele faz a formação de neurovisão em autismo. Ah, eu não posso começar com neurovisão em autismo? Você tem a base de neurovisão? Que está escrito neurovisão aqui, não é para enfeitar. Você tem que fazer neurovisão antes. Ah, mas tudo isso. Mas, ué, você sabe fazer neurovisão? Aqui vai já chegar a neurovisão para o autismo. Logo, você tem que ter as bases da neurovisão. Ah, mas tudo isso, gente, autismo não é uma coisa simples para você ir lá e achar que você vai colocar. É como vocês, é como o mercado pensa, né? O mercado vai lá e coloca qualquer terapia no autista e acabou. Coloca qualquer coisa no Instagram, acabou. Qualquer coisa no Bibliopia, acabou. Aí, entrando nessa faixa aqui, ó, isso tendo resultado para o pai, entrou no platô, o pai não vê o resultado do platô, não é verdade? Porque ele não tá vendo que a qualidade visual não está mais melhorando, que a esteropsia não está melhorando, que tem um estrabismo intermitente acontecendo, ele não tá vendo. Muitas vezes o profissional também não vê, porque ele não sabe avaliar. Mas os que vêm não falam nada, deixa quieto. Aí quando o seu pai, você vai perceber quando caiu, né? Aí você profissional, ó, você ganhou dinheiro aqui, ó. Olha que delícia, você ganhou dinheiro 2 anos. Sendo que aqui você está feliz, né? Porque você está dando um resultado para o paciente. E aqui? Você tem coragem mesmo? Você dorme tranquilo no seu travesseiro de ficar quase um ano fazendo terapia sem dar resultado nenhum e cobrando isso do paciente? Sem ter. Cobrar você vai ter que cobrar, porque é o seu trabalho, mas você não está fazendo nada por ele. Foi por isso que eu fui buscar tudo que eu fui buscar. Porque eu estava nessa vibe. Eu deitava mais na minha cabeça tranquilo no travesseiro. Eu pegava o paciente, não via que não tinha resultado, eu estava aplicando uma técnica, eu falava assim, meu, vai procurar outra pessoa. Eu não posso mais te oferecer nada, porque a gente está com o paciente há 3 meses, 4 meses, eu já ficava preocupado, eu não tô tendo, a gente não está tendo resultado, 6 meses, um ano. Meu Deus, eu já não dormia mais. Eu vejo paciente que está com estimulador visual há 8 anos, sendo que a estimulação só vai até 6. Falei, bom, tá nesse jeito aqui, ó, e o cara tá cobrando. Ah, mas eu trabalho numa instituição pública, você está cobrando do nosso bolso. O seu salário é pago pelo nosso bolso, pelos incentivos fiscais. Pior ainda, você tá pegando de todo mundo. Você não está pegando só do pai, você está pegando do nosso bolso do Brasil inteiro. Entendeu? Se não tem um buraco na rua, de repente a culpa é sua, porque eu tenho que pagar seu salário. As pessoas não têm essa consciência sociológica, muito menos ética, né? Elas vão lá e elas continuam fazendo efeito platô. Ah, eu não tenho dinheiro para investir. Ah, eu não tenho dinheiro para investir? Por que que você não investiu, por exemplo, em fazer o contato visual? Né? O contato visual, com R$ 2.500, você compra o contato visual e tem aluno ganhando R$ 5.000 por mês. E eu descobri ontem, que eu nem sabia, que essa aluna que está ganhando R$ 5.000 por mês, ela tem 30 horas, ela tem 20 horas de estado e 10 horas de clínica, ou seja, ela faz esses R$ 5.000 fora dos horários dela, ela faz online com os pais. Quem quer ganhar dinheiro, quem sabe como ganhar dinheiro, e outra coisa, ela está fazendo uma coisa que está ajudando as pessoas, ela não está colocando as pessoas no efeito platô, entendeu? Quem quer? As pessoas são muito acomodadas, né? Todos os terapeutas que chegam no High Institute, eles são acomodados. E ninguém tem coragem de falar. Eu falo. Eu falo porque a galera se mete a trabalhar com nistagmo, né? Eu mesmo atendi um paciente de nistagmo essa semana que estava 4 anos com terapeuta, 4 anos gastando dinheiro e o paciente não teve resultado nenhum. Nenhum, 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 nenhum. A mãe falou assim, ó, quando ele começou lá com o oftalmo, ele estava com esse laudo aqui. Esse aqui é o laudo 1, esse aqui é o laudo 2, esse aqui é o laudo 3. Eu falei, 3 pessoas erraram. O profissional, que não, que tá te enganando, para mim isso é enganação. O oftalmo, que não te falou que o laudo tá tudo a mesma coisa. E você que também que não olha pro seu filho, porque o pai tem que ter mais, tem que estar mais aberto, de olhar, meu filho não tá fixando, meu filho não tá seguindo. Será que é normal? 4 anos? Em um ano, eu até aceito o pai, né? O pai tá ali acreditando no profissional, acredita na palavra do oftalmo, mas 3 laudos em 4 anos mostraram a mesma coisa, a mesma frase, a mesma cuidade visual. Nessa primeiro aqui, que foi um ano de diferença, 9 meses, sei lá, eu já tinha desconfiado se eu fosse pai.
Por quê? Porque estava aplicando estimulação visual tradicional e ficou lá 4 anos trabalhando 3 habilidades. Pelo amor de Deus, gente, vai assistir a live do professor do Rafa e da Tawane. Em 1 mês e meio você consegue mudar uma habilidade se você sabe fazer bem feito, tá? Então, assim, enganação pura. Tá? Por quê? Porque não vai abrir um livro e estudar nistagmo. Ah, mas tem que estudar tudo isso de nistagmo se você quiser trabalhar com nistagmo. Precisa, amor. Se você quiser trabalhar com qualquer outra coisa, você não precisa. Mas nistagmo, se você vai enfiar sua cara para trabalhar com um paciente com nistagmo, você saiba isso. E eu, nas reuniões secretas, é secreto porque eu quero mostrar para os pais, eu quero empoderar os pais, porque eu quero que os pais saibam desse tipo de conteúdo que profissional não sabe e ele possa. A reunião secreta serve para isso, sabia? Ela serve mais para os pais do que para os profissionais, porque eu ensino conteúdos para os pais que os profissionais não sabem, para que os pais possam cobrar dos profissionais conteúdos que eles não sabem. Eles possam estar empoderados, para que os pais possam chegar no profissional e falar assim, tá, que tipo de Instagram meu filho tem? E fica assim, olhando para a unha, sabe? Porque o profissional não vai saber responder. Ah, é? Então lá, soube qual é o tipo de Instagram que meu filho tem? Beleza. Me fala aí a possibilidade da localização da lesão do meu filho. Aonde que tá? Vai ficar, fica olhando para sua unha, mãe, porque você não vai, ele não vai ter resposta. Não vai, vai por mim, faz o teste. Ah, ele sabe a resposta da localização da lesão? Tá, beleza. Tá na ressonância aí? Apareceu na ressonância? Essa lesão aparece na ressonância? Vai ficar olhando para sua unha, mãe, porque não vai responder. Não vai saber. Beleza? Soube responder. Opa, esse aluno é Rashidut. Vai para a quarta pergunta. Qual é a programação terapêutica em cima desse tipo de nistagmo, desse tipo de lesão, em cima desse achado neuroimagiológico? Aí você vai ter que confiar no profissional. Agora, aquele profissional que fala, ah, eu vou fazer uma técnica modulada, como tem muito hoje aí que fala que nem instituto, nunca nem pisou no instituto, você toma cuidado, tá? Você toma cuidado que tá cheio de gente picareta aí já. Tem gente que faz um curso aqui gratuito e fala que é formado em neurovisão. Toma cuidado. Toma cuidado. A gente tem uma nova classificação, tem várias classificações de nistagmo. Tem uma que, assim, é em relação ao posicionamento onde que o nistagmo aparece, né? Seria sobre posicionamento. Essa também é interessante falar, tá? Eu vou fazer todas as classificações, depois eu vou fazer uma geral, onde a gente vai explicar mais aprofundamento pensando em tratamento. A de posicionamento, a gente tem onde o posicionamento do nistagmo, ele aparece em PPO. PPO é a posição primária de olhar, que é aquela olhando em frente. Então, quando o paciente está olhando em frente, ele aparece. Tem outro que seria outras posições, que a gente chama na ortóptica. São os nistagmos que só aparecem em outras posições, ele não tem PPO. Esse é bem complicado, porque, tipo, é um nistagmo que, olhando para a criança, assim, em PPO, ele não aparece, tá? Ele só vai aparecer em situações especiais, né? Tipo, ele tem o tipo o evocado, quando ele é causado, né? Tipo, ele vai ser induzido. É muito comum lá no sistema, nos vestibulares, entendeu? E ele pode ser mono e bino, num olho só e nos dois. Esses já são mais neurológicos, assim, tá? O induzido pelo nistagmo optocinético, também ele pode, que a gente vai fazer um teste chamado manobra da cabeça, da manobra da cabeça de boneca, e tem um outro que aparece monocular. Essas são as possibilidades em relação a nistagmos de posicionamento, tá? Do PPO aqui abre um monte de opção. Praticamente, isso aqui equivale a mais ou menos de 5 a 10% dos casos, tá? Esse aqui é o grande boom. A gente vai falar desse aqui porque é o que é mais comum. Esses aqui não são tão comuns, tá? Então, por posicionamento tem esse. Tem também, né, pelo aparecimento, que a gente vai ter o congênito, que a criança nasce, o infantil, que aparece um pouco mais tardio, ainda assim lá na primeira infância, 3, 4, 5, 6 meses de idade, dependendo do tipo, e o adquirido, após uma lesão.
Hoje tem gente que está tendo adquirido pós-Covid e pós-vacina, tá? Nistagmo. Tem essas três características. Esse aqui vem aumentando, ele não era tão comum, agora vem aumentando por conta aí das situações, tá? Então a gente tem esses três, mais essas classificações. A que a gente vai trabalhar agora é os nistagmos de posição de PPO, tá? A gente vai trabalhar com os nistagmos de PPO, onde a gente vai falar que é o nosso grande. E no nistagmo de PPO inclui ali os congênitos, adquiridos, tudo. Eu vou fazer uma classificação onde eu vou colocar todo mundo ali no PPO. Tudo que é PPO, aí eu falo se ele é congênito, se ele é infantil, adquirido, tá? Para facilitar a nossa vida. Então vamos lá. A gente no de PPO, a gente tem os verticais e o horizontal, tá? A gente tem esses dois tipos. A gente vai falar primeiro do horizontal, que é o mais comum. Nistagmo de PPO, né, horizontal. O que a gente tem mais, um dos mais comuns de todos, eu vou fazer assim. Não sei se eu mudo a cor, deixa preto mesmo, a gente vai mudando. A gente tem o periódico alternante. Esse é o mais comum, assim, é aquela batida que não tem duas fases e ele, às vezes, ele alterna a velocidade entre um olho e outro, tá? Ele é um dos mais comuns, assim, que a gente vê no dia a dia. Tem um aqui que também eu vejo hoje, ele é muito comum, assim, sabe? É o pendular. Aqui, né, eu vou desenhar um olhinho aqui para ficar fácil, né? Tipo, é óbvio que eu não vou conseguir colocar a beleza do negócio, né? Mas ele tipo, ele bate, né? É horizontal, ele tá batendo aqui. E aí ele tem a mesma batida dos dois lados, né? O pendular, ele também, ele tem essa fase horizontal, mas ele também tem essa fase de pêndulo, né? Então, é essa associação desses dois movimentos aqui, né? Então, quando você olha, o olho está fazendo assim, mas ele está fazendo assim, ó. É como se fosse um pêndulo, tá? Então, você vê ele batendo, mas ele rola tipo um. Aqui é o olho, né? Imagina que aqui tem um olho. Então, ele faz assim, ó. Ele bate, né? Isso aqui é só horizontal. Mas ele bate assim, ó. Como se ele tivesse. Você percebe o olho fazendo uma voltinha assim, tá? Tem. Lá no curso que a gente está fazendo no Instagram 2.0, gratuito no Telegram, tem vários vídeos mostrando sobre isso, tá? É, Lá a gente tem esses videozinhos para vocês verem. Às vezes eu falo mesmo duro, porque se a gente não falar duro, se ninguém fala duro, porque as pessoas elas falam mole aí, as pessoas elas não falam duro porque elas querem vender, né? Elas só querem enganar as pessoas. As pessoas criam uma máscara na internet e elas não falam a verdade. Por quê? Porque elas querem ser boazinha, bonitinha, né? Tipo, eu quero ser conhecido pela verdade. Eu quero morrer e saber que as pessoas souberam a verdade, entendeu? Não foram enganadas, entendeu? Então, assim, é óbvio que muita gente chega, mas profissional vejo e fala assim, ai, nossa, credo, tipo, ele tá falando isso, tá me humilhando, que não sei o quê. E a gente, assim, é tipo religião, né? Cada um tem a sua, mas cada religião tem a sua verdade, né? Então, a gente, quando vai falar sua religião, vai falar sua crença, sua fé, o seu credo, a verdade dói, né? A verdade sempre vai doer. No primeiro momento a gente tem que. E aí quando aí você tira o véu você tirar esse véu do desconhecimento, né? Porque a gente fica preso. Já percebeu? A gente está comendo, tomando Coca-Cola, que não pode, a gente come produto industrializado, que a gente sabe que não pode, a gente continua fazendo, todo mundo, não estou falando, eu estou me incluindo nessa.
Porque a gente vai tão automático, sabe? A gente tá sendo manipulado o tempo todo pela televisão, pelo governo, e na nossa área também existem pessoas que enganam o tempo todo e a gente está sendo ali mais manipulado. Você pega as pessoas que vêm esse tipo de curso, elas são boazinhas, elas são lindas, elas nunca vão falar alto, sabe? Tudo é treinado, PNL, programação neurolinguística, hipnose, isso tem tudo isso, gente. Eu posso pegar essas pessoas e dar um curso para vocês mostrar tudo o que as pessoas fazem, entendeu? E para quê? Então, eles estão vendendo algo que não funciona, que não é completo, vamos dizer assim, tá? Porque eu já tive nesse lugar de vocês, sabe? Eu já tive esse lugar de vocês, eu tive que tirar o véu sozinho, e não tinha ninguém falando. Eu queria que tivesse um louco lá, Leandro Rai, falando para mim, porque eu ia acordar, sabe? Eu primeiro ia xingar ele, eu ia bloquear, eu ia fazer esse processo. Para depois eu entender que, tipo, nossa, é verdade, né? Aí você vai começando a cair para a verdade, sabe? Tipo, eu muitas vezes mais me prejudico do que, mas eu não ligo. Eu sei que vai ter uma hora que eu vou ter, as pessoas vão entender. Quando as pessoas acordarem, porque uma hora a verdade vem à tona, né? Uma hora a verdade vem à tona, a hora que e vem vindo à tona cada vez mais, sabe? Eu falo sobre a terceira via durante anos. Aí esse ano que o Congresso de Oftalmologia vai falar sobre terceira via como se fosse uma novidade, sabe? Parece piada, entendeu? Isso aqui é o básico para a gente trabalhar com paciente com nistagmo, é o básico, entendeu? E conhecimento básico. E aí, se você tivesse. Eu sempre faço a seguinte pergunta para o terapeuta: se fosse seu filho, eu faço essa seguinte pergunta: se fosse seu filho, você trataria ele com o que você sabe? Ou você encaminharia para outro colega? E eu não tô com aquela história, não é aquela historinha, não, hein? De tipo assim, eu encaminharia para outro colega porque eu não consigo tratar meu filho. Não, cara, se você é muito foda, você vai tratar o seu filho. Entendeu? Eu, se eu tivesse um filho hoje com nistagmo, eu nem não deixar ninguém colocar a mão. Sou eu que vou mexer. As terapias eu ia encaminhar para a professora Márcia Dias. Mas assim, eu não ia fazer terapia, mas programar a terapia do meu filho com nistagmo, ia ser eu. Não ia deixar ninguém colocar a mão. Ambliopia, só que a minha sobrinha tem ambliopia. Descobrimos ambliopia tardia nela. Não estou avaliando ela. Quem está avaliando é a minha ex-assistente, que é uma pessoa que eu confio, porque ela não quer passar comigo. Mas assim, porque ela fala, tio, será que você sabe? Sabe aquela coisa de adolescente, né? Mas eu tô orientando, sabe? Eu tô acompanhando de longe. Mas assim, se fosse meu filho, tipo, nossa, eu vou colocar a mão. Eu não tenho essa história de tipo, é parente, não sou eu que coloco a mão. Então a pergunta que eu sempre faço pro terapeuta é: você está no nível onde se o seu filho tivesse esse problema, você ia. Você tá tranquilo para cuidar do seu filho? Se fosse ele no lugar do seu paciente? Gente, 99% dos pacientes, dos terapeutas respondem que não. Se você não está apto a cuidar do seu filho, é porque você não está se dedicando como você devia se dedicar, infelizmente, desculpa. Entendeu? Você tem que se dedicar 100% para o seu filho, né? Tipo, para o paciente como se ele fosse seu filho. Você tem que se dedicar ali. Imagina, aquele paciente lá é meu filho, né? Eu tô falando isso porque, principalmente mãe, né? A mãe faz qualquer coisa pelo filho. Então, imagina se a mãe, eu uso aquele exemplo do óleo de Lorenzo, sabe? Com a Susan Sarandon, aquele filme. Ela não foi descobrir um óleo, cara. A mãe foi estudar lá para descobrir o óleo que é usado até hoje. É nesse sentido, entendeu? Você tem que pegar seu paciente e fingir que ele é seu filho, porque aí você vai dar o melhor que você puder para ele. É isso, entendeu? É nesse sentido que você tem que ser terapeuta. Ser terapeuta só, eu vou lá, faço um cursinho, aprendi, estou aplicando. Meu, desculpa, você tem que ser muito forte. Você tem que toda hora estar no maior nível que você puder de entrega, entendeu? Ó, o nistagmo jerk é muito conhecido, né? As pessoas conhecem bastante, mas não sabem ver. Ele é bifásico, né? Ele tem uma batidinha. Ele vai de um lado rápido. Ele é assim, ele tem uma batidinha devagar para um lado e do outro ele vai bate duas vezes. Uma batidinha devagar e duas vezes bate rápido. Ele é bifásico. Eu coloquei duas setas. De um lado ele bate devagarzinho, aquele bate duas vezes. Bate devagar, bate duas vezes. Bate devagar, bate duas vezes. Ele vem assim, e do outro ele bate assim.
Então, esse é o jerk, que ele é bifásico, ele tem uma fase lenta e uma fase rápida, tá? Esse é o jerk, que é bem comum, né? É, o pendular, eu coloquei aqui, ó, é que aqui depois eu vou escrever. O pendular, ele pode ser congênito. Lembra que eu falei que eu ia colocar aqui dentro para vocês o congênito? O congênito quase sempre, gente, ele é pendular, tá? Então, os pais perguntam para mim assim: ah, minha filha, eu não sei se minha filha nasceu com nistagmo ou se ela apareceu com uns 3 meses, eu tenho dúvida. Me mostra ela aí no vídeo. Aí os pais têm muito preconceito também, aí um puxão de orelha para os pais, sobre hoje a avaliação online, né? Ai, não, eu quero marcar consulta presencial. Gente, hoje para marcar consulta comigo só tem lá para setembro. E para presencial, por exemplo, tem lá para julho. E eu abri aquela oportunidade, por exemplo, do curso que eu vou, vai ter de bônus uma avaliação e vai ser, eu mudei minha agenda, vai ser de sexta-feira, tem para semana que vem. Olha a diferença. Aí o pai, ele não quer passar online porque ele quer passar presencial. Beleza, muitas vezes é porque ele, sei lá, quer me conhecer, sei lá por quê. E, enfim, né? Só que assim, dá para, no Instagram, com os laudos oftalmológicos, hoje eu consigo ver, porque o Instagram é muito fácil. Eu até prefiro, tá? Tudo bom? A paciente no Instagram atender online do que presencial. Que é mais fácil, porque o pai tá ali comigo, a criança já fica de frente para a câmera. Aí eu falo, pai, vai conversando comigo e deixa a câmera na altura dos olhos da criança. Eu consigo avaliar muito mais no Instagram, no online do que no presencial, você acredita? Porque às vezes, quando eu vejo que está difícil, eu começo a gravar e depois eu vejo, eu vou ver em câmera lenta, e no presencial não dá para fazer isso, tá? Então é muito mais fácil para mim avaliar nistagmos numa avaliação online do que presencial, por incrível que pareça. Eu criei essa experiência, essa expertise, porque eu estou atendendo online desde 2018. Eu não comecei na pandemia, como todo mundo, eu já comecei lá atrás. Então, é muito comum. Então, quando o pai chega para mim e fala assim, ah, será que o meu filho tem congênito ou ele é infantil? Não sei, eu consigo ver. Vamos ver se ele é pendular. Se ele for pendular, ele é congênito. Entendeu? Se for GERC, ele foi infantil. Porque tem pai que fala assim, meu filho nasceu com nistagmo. Aí eu vou lá, é um GERC. Aí eu falo, ele não, tem certeza? Tem certeza? Aí o pai falou assim, aí eu falo assim, ó, será que ele não dormia muito, você não percebeu? Você não foi perceber lá pelo segundo mês, né? Aí o pai, ah, é verdade, eu fui perceber com o segundo mês, então ele não nasceu, você concorda? Ah, mas como você sabe? Eu falei, porque ele tem no Instagram, a característica do Instagram dele, que é do tipo jerk, não é congênito, entendeu? Então, vamos que vamos. Presta atenção aí no tipo de Instagram que seu filho tem. Bom, aí depois eu vou vir falar cada um deles. Primeiro eu estou mostrando para vocês quem são eles, né? A gente vai falar o vertical agora. O vertical, a gente tem alguns tipos, né? E eles se classificam. O vertical, né? Como o próprio nome diz, aqui está o olhinho, parece que ele fica fazendo um pêndulo, né? Ele bate assim para os lados, parece, né? E às vezes ele parece, ou ele parece que está subindo e descendo e fazendo esse movimento ao mesmo tempo. É bem complexo eu explicar aqui. É mais fácil ver os videozinhos que tem lá no curso do Instagram 2.0, tá? Que é gratuito e está lá no Telegram. Mas quando ele está lá nessa batida, né, de cima para baixo, às vezes ele tem uma ênfase maior para baixo, ou às vezes ele tem uma ênfase maior para cima, tá? Ou às vezes ele parece que está subindo e descendo sem muito. Não parece que não tem diferença, tá? E às vezes você percebe que tem que ele parece que ele está fazendo isso aqui, ó. Que ele cruza, que ele bate inclinado, aí ele olha para o outro, bate inclinado. Parece que o olho está fazendo assim, ó. As pessoas falam, nossa, ele está torcendo. Na verdade, é um mioclonus, né? Na verdade, mas as pessoas, eu deixo eu falar que ela está torcendo, tudo bom? Então a gente tem essas três aqui, tá? A gente tem essa primeira aqui, que é o vertical down beats. Gente, vocês vão ter que fazer o FISC, tá? Tudo bom? Porque tem muita coisa em inglês no Instagram. O downbeat, que é essa pegadinha aqui, né? Que a gente tem uma ênfase maior para baixo. Ele vai para cima e para baixo, né? Mas a ênfase maior é para baixo. Esses exemplos que eu dei aqui já são os tipos de nistagmo, as setas, né? Aí a gente tem o upbeat, não é som, gente, não é batida de break, tudo bom?
É nistagmo mesmo, a gente tá falando de nistagmo, tá falando de música, né? Parece música, o beat é a batida do nistagmo. A maior para cima. A primeira coisa que você tem que fazer, vocês perceberam, né? As pessoas que querem trabalhar com nistagmo, a primeira coisa que ela tem que saber é que tipo de nistagmo que é. Ela tem que ser muito boa na avaliação, não é verdade? Para começar por aí. Se você não for bom na avaliação do nistagmo, como você quer cuidar de nistagmo? Como você vai descobrir qual é o tipo de nistagmo que você vai tratar? Você tem que saber qual é o tipo de nistagmo. Segundo, cada tipo de nistagmo tem uma pegada aqui de terapia, tá? Essa pegada de terapia não tem na literatura, não. São meus 25 anos de prática, viu? Não vai achar na literatura. Isso aí fui eu testando. Eu testei uma coisa, não deu certo. Aí testei outra, não deu certo. O si só, né? Eu acho tão legal, né? Em inglês, essa palavra si só, né? Parece que a gente está falando si só. Ele é feliz por si só. Eu acho muito legal essa palavra. Eu e meus palhacitos. O si só, ele não tem essa diferença. Você vê ele excursionando, né? Tipo, o si só é assim, ele tá lá, o olho tá parado e do nada ele sobe e desce. Tá parado, sobe e desce. Tá parado, sobe e desce. Por isso que é si só. Viu? É ver, viu. Ver, viu. Ver, viu. Ver, viu. A tradução disso seria esse Instagram. Ele parece que ele tá vê, ele já viu. Vê, já viu. Vê, já viu. Ele fica fazendo essa pegada, tá? Esse é o si só. E o último que a gente tem aqui é o mioclonos. Vocês têm que vir para cá. O mioclonos, que é aquele que eu falei para vocês que parece um rotatório, né? E a gente tem o rotatório. Como o próprio nome diz, né? Ele parece que está fazendo uma rotação. Não é muito comum. Tem livros que nem tem rotatório. A gente vai falar dele daqui a pouco. Beleza, até aí, esses são os tipos de ensaio que a gente vai conversar. Vamos lá pro periódico alternante primeiro. Vamos falar do periódico alternante. É, ele é, ele geralmente, ele tem uma lesão supranuclear. Geralmente essa lesão, ela vai estar ali na região da junção crânio-cervical. Esse nistagmo aqui, geralmente ele vai trazer posição viciosa de cabeça. Ah, eu fiz uma ressonância magnética. Aparece a lesão? Não. Só vai aparecer a lesão, nesse caso aqui, se for na ressonância magnética funcional, que quase não existe aqui, tá? É, eu vou falar primeiro. Vamos fazer assim, todos eles a gente fala é, a localização de lesão, e aí a gente depois fala sobre o tratamento, tá? Melhor. O pendular, né? Ele ou é congênito, eu não precisava ter. Ai, enfim, não dá para mexer. Ele pode ser congênito, como eu falei para vocês, né? Ele geralmente também é de lesão supranuclear. Ele é bem ambliogênico, ele vai gerar ambliopia. Ele pode ter estrabismo. Ele pode ou não estar a uma condição de lesão por exemplo, ele pode estar associado a PC, a síndromes e a problemas genéticos. Vocês estão conseguindo ver aí embaixo? Acho que vocês conseguem, né? Tá lá no YouTube que não dá para ver.
tá? Genética. Ah, onde eu busquei genética? Eu ver aqui, genética. O adquirido. Ai, gente, cadê eu? Aqui. O adquirido também é lesão supranuclear, geralmente, tá? É, Ele também é igual o periódico, a gente, se você for ver os estudos científicos que existem de 2000 para cá, de neuroimagem, lembrando que as pessoas que trabalham na visão, elas não vão estudar neuro, nem oftalmologista. Então você não vai ver ninguém que estuda nistagmo estudando neuroimagem. Só eu, sou louco. Isso que gosto disso e vou estudar. Fiz pós sobre isso e uso isso a vida inteira nos meus pacientes. Então, esses pacientes, aí você vê o neuro estudando isso, mas o neuro não faz reabilitação visual. Aí você vê essa fossa que a gente encontra, né? O oftalmologista não vê a parte de neuro, sendo que precisa, né? E o neuro vê a parte de neuro, mas não sabe ver a parte oftalmológica. Aí tem a gente no meio da fossa, lá no buraco, gritando. Quer dizer, os profissionais, né, não estão na fossa morta, porque eles não vêem nada disso. E não fazem nada disso. Eles entendem que tem que tratar o nistagmo, que o nistagmo para eles é bater o olho só, mais nada, na verdade. E não tem diferenciação nenhuma entre um nistagmo e outro. Entendeu? Aí chega os físicos, agora que o fisiooftalmo que acha que nistagmo é tudo reabilitação vestibular, meu Deus, e aí o negócio tá lindo. Então a gente está numa fossa, entendeu? Bom, vocês não esquecerem mais que nistagmos adquiridos geralmente tem uma lesão na fossa. Isso que eu fiquei falando fossa, na fossa posterior. Pessoal eu vou colocar essa aula aqui na neuroimagem, né? Porque estou falando mais de neuroimagem que outra coisa. Também, essa lesão você consegue ver na ressonância magnética funcional, né? MRI, ou ressonância, que é em inglês, né? Isso aqui. A sigla, por causa duas as siglas, tá? É, tem componentes neurológicos associados. Aqui pode ser pós-trauma, pós-TCE, pós-AVC, pós-vacina, pós-Covid, pós-encefalite, pós-dengue, pode tanta coisa. Pode ser, pode ser. Aqui, ó, a gente vai ter uma lesão vestibular e ele também pode ter associado, combinado, esse é o símbolo de combinado, não é o olho, né? A lesão supranuclear. Então, tem que investigar pelas características clínicas, tá? Esse aqui, se for vestibular, ele vai ter sintomas de vestibulopatias, tá? Ele vai ter tontura, como se fosse uma labirintite. Se não tiver sintomas de vestibulopatia, aí vai ser sistema nervoso, supranuclear, lesão supranuclear. Vamos para os verticais. Ah, os verticais eles são mais complexos, tudo bom? As lesões. Aqui a gente vai ter lesão supranuclear. As lesões mais comuns aqui, né, são também, ele até confunde, né, porque a lesão, a localização, se você olhar, aqui é bem legal, porque se você olhar a localização da lesão desses caras é a mesma, o que vai diferenciar é você olhar o tipo de nistagmo, porque a localização também, a maioria das vezes, está na junção crânio-cervical. Vai ter posição viciada de cabeça, só que não é inclinadas, é de elevação ou depressão de mento, é diferente, tá? A gente pode ter alterações também nos núcleos basilares. Então, assim, o paciente chega para você, tá com nistagmo, aí você vai lá na ressonância magnética, você não fez a formação de neuroimagem, mas você lê lá no laudo. Alteração dos núcleos basilares, né? Alteração das artérias basilares, alteração do eixo basilar, qualquer coisa basilar. Por isso que eu não coloquei o que que é aqui. E tem nistagmo, você já fala, deve ser um vertical down beat. Deixa eu ver se é vertical, é um down beat. Mesmo que você não consiga identificar se é um desses quatro, mas você
Como é basilar, tá mais para não dar um beat. Então, você vai ter que dar uma coisa. Ele pode ser induzido ele pode ser teratogênico. Teratogenia é aquilo que a mãe usa de droga na gravidez e pode induzir a nascer, né? E também pode ser idiopático. Uso de drogas, né? As pessoas que usam drogas, elas podem gerar esse nistagmo. E algumas drogas, algumas drogas pode ser esse nistagmo ele pode ser agudo, tá? A pessoa está usando aquela medicação e ele tem o nistagmo durante aquele período, tá bom? Então ele está relacionado à neurobioquímica do cérebro, está ligado à toxicidade. Já ouviram falar do botulismo, né? Que você come lá o atum e aí você pode ter botulismo. O botulismo ele pode gerar um downbeat, tá? Botulismo. Tem a síndrome que gera esse tipo de nistagmo, que é a Arnold Chiari também. Ah, chegou um paciente para mim, professor, de Arnold Chiari. Ele tem nistagmo, então você vai ter quase certeza que ele é um downbeat, mas possivelmente não seja, né? Mas você já sabe mais ou menos que pode ser. O upbeat, ele é uma lesão de supranuclear, só que é no tronco mesmo, tá? Aí não dá para ver na ressonância, não dá para a gente ter, não tem na coisa. E ele também pode ser uma lesão de cerebelo no vermes. Então, se você vê lá na ressonância, paciente com lesão no verme cerebelo e tem nistagmo, deve ser um upbeat, tá bom? Ele também tem um componente menor relacionado à toxicidade e a drogas, mas é menor. O CISO ele é bem característico, ele é bem famoso, ele é bem comum, tá? Ele vai ser uma lesão específica, conhecida, que a gente chama de lesão paracelar. Essa lesão aqui sela túrcica, né, em volta da hipófise, né? Então, é uma lesão bem específica, tá? Tem perda de campo visual, você pode fazer um campo visual, esse paciente vai ter perda de campo visual, e essa lesão ela é vista na ressonância magnética tradicional, tá? Então é importante, até na tomografia, dá para você ver, tomografia computadorizada de crânio, dá para você ver essa lesão. É um nistagmo que pode influenciar na parte endócrina, né, por causa da hipófise. Então, às vezes, a criança tem até associações e adulto com coisas endócrinas. O mioclonus, né? Eu vou pular o mioclonus, já volto nele. O rotatório é uma lesão supranuclear desconhecida. A gente não tem regiões, ele pode ser em qualquer lugar, tá? E agora é a lesão mais comum pós vacina e pós-Covid. Pelo menos os pacientes os que estão chegando, que a gente está vendo na literatura, são esses aí. Para quem não sabe, eu sou membro associado da Academia Brasileira de Neurologia, então eu recebo todo dia um monte de artigo lá, e tem um fórum que a gente tem e participa lá, que eu participo, só de Covid. Então todo dia eu recebo artigos sobre Covid e pós-Covid e sobre vacina, pós-vacina. E aí eu vejo esses artigos lá. Eu só recebi um paciente até agora, pós-Covid. Dois, na verdade. É, como eu já falei isso outras vezes, eu acho que eu já falei em alguns cursos, eu falo na neuroimagem, né? A imagem, ela é um coadjuvante para você. Só um paciente com PC que é importante você ter a imagem, entendeu? Importantíssimo você ter a imagem num paciente PC. Senão você fica meio no escuro. E aí você pode até ficar. é, Você pode trabalhar com ele, né? Mas assim, num estágio, eu não vejo necessidade de a gente ter a ressonância, não é obrigatório. Se você conseguir identificar o tipo de nistagmo, não precisa da imagem.
essa aula que eu estou dando aqui é importantíssima. Se você conseguir identificar que tipo de nistagmo que é, eu vou colocar depois para vocês lá no grupo, no curso. Tem o curso Nistagmo 2.0 que está no Telegram. Se vocês forem pesquisar lá no feed do High Institute, tem como você entrar nesse grupo, né? Você pesquisa lá qual é o curso do Nistagmo gratuito. Eu já coloquei esses vídeos lá no passado, mas eu vou repetir. Vou até ver se eu consigo colocar hoje, até para complementar essa aula. Aí eu vou colocar os tipos de nistagmo, esses tipos de nistagmo, horizontal, o que que é um pendular, um jerk, um downbeat, um upbeat, um seesaw. Eu vou procurar os vídeos e colocar lá. Se você conseguir identificar o tipo de nistagmo, se é horizontal, vertical, rotatório, se ele é pendular, aí você vai pela história, se é congênito, o jerk, conseguir identificar a batida e você saber ali, você descobrir aqui a parte preta, o nome, e aí você já sabe, já tem uma orientação de como trabalhar, que é o que eu vou falar hoje aqui. Aqui vai ter uma lesão numa área bem específica, tá? Que é na via dentato olivo rubra. O pessoal dando a imagem descobre, tudo bom? É uma área específica. Depois eu vou usar essa aula para essa lousa aqui, que não ficou tão bonita, né? Tudo bom, tá feia, mas está funcional. Vou usar essa lousinha aqui lá na aula de neuroimagem para mostrar essas lesões na neuroimagem. Aí a gente tem aqui também na ressonância magnética funcional. Esse paciente aqui do mioclonus, ele está geralmente associado, né, a quadros neurológicos importantes ou não, tá? Sim ou não, pode estar sim ou não. E ele está associado geralmente a quadros de ataxia também. Então, tem ataxia, tem nistagmo, desconfia do mioclonus. Mas ele não tem essa batida aqui, professor, ele tem outra batida. Então você vai descobrir o que que ele é. Beleza? Está tudo bem aí? Estamos indo. Eu estou indo devagar, né, gente? É que é muita informação. Depois, essa aula aqui tem que rever. Vamos pegar uma cor aqui, verde. Verde esperança. Esperança de que vocês vão fazer um bom trabalho. Vamos lá. Agora a gente vai pensar juntos. Tudo bom? O jerk, né? O jerk é o mais comum de todos. Mais comum não, né? Ele é o mais confundidinho por aí. Se o paciente tiver vestibulopatia, tem tontura, ruído no ouvido, né? Ele levanta, ele fica tonto, enfim, qualquer coisa relacionada a uma VPB, uma vestibulopatia, né? É que a lesão do tipo, o nistagmo tipo JEC está gerando, é uma vestibulopatia e ele tem lesão no sistema vestibular, ele não vai trabalhar com a gente, ele vai ter que trabalhar numa reabilitação vestibular. Aí você tem que ter um bom profissional aí, um bom fisioterapeuta para encaminhar. A gente tem a professora Tawane para encaminhar ele. Agora, se esse JERC não tem nenhuma característica clínica associada a uma labirintite, vamos dizer assim, a gente vai ter que trabalhar ele como lesão supranuclear. As lesões supranucleares, a gente não trabalha. A criança tem 3 anos, 5 anos, 12 anos, 3 meses. Não importa, você vai ter que trabalhar na neurovisão, não é na estimulação visual. E é um protocolo específico que tem no curso chamado Protocolo Terapias Visuais para Nistagmo, onde tem protocolo de estimulação visual, protocolo de neurovisão, tem protocolos específicos para trabalhar no nistagmo. Você faz a formação de neurovisão, você pode começar, você vai ter uma noção geral, mas você só vai aprender mesmo a trabalhar no nistagmo no curso chamado Protocolo para Nistagmos, tá? Esse paciente aqui, vai trabalhar no protocolo, todos eles a gente vai trabalhar nesse protocolo. Eu nem vou ficar escrevendo protocolo aqui que vai ficar redundante, tá? Mas é o protocolo
de nistagmo de neurovisão, tá bom? No protocolo de neurovisão, esse paciente aqui, né, ele vai poder usar tampão, ele vai trabalhar o protocolo de neurovisão bem clássico que tem lá dentro do protocolo de nistagmo, tá? Vamos para outro. Vamos pegar aqui o pendular adquirido, né? O adquirido aqui, ó. O adquirido. A mesma coisa. Toda vez, vai ficar meio básico aqui, né? Toda vez que tem lesão supranuclear é neurovisão. Só que tem alguns casos que pode passar pela estimulação visual, tá? Nesse caso não pode, tudo bom? Nesse caso também é o protocolo de neurovisão. Esse paciente, né, quando você estuda a fossa posterior, lá na neuroimagem comigo, você vai ver que na fossa posterior a gente pega muitas estruturas que são estruturas da terceira via, que fazem correlações entre a primeira, a segunda, são estruturas que têm ações até secundárias e terciárias. Então, esse cara aqui, para dar muito bem, para dar bom resultado, fiz uma seta aqui nova, que eu não sabia nem que existia. Esse paciente, ele dá bom se você fizer a neurovisão junto com a estimulação neurosensorial, que é outro curso que vocês sabem, né? Quando a gente vai trabalhar lá com músicas, com sons, né? Com vibrações, com olfato, óleos essenciais, vai dar bom, tá? Eu vejo muita gente querendo trabalhar a estimulação neurosensorial quando faz a formação, tem a formação lá no Hotmart de 100 horas, departamento da professora Lucila Harakawa, muita gente querendo. É o departamento da professora Lucila Harakawa e a professora Simone Santana, que está afastada e parece que vai voltar, vai ficar as duas. Então, assim, é um departamento que é muito rico. E as pessoas querem usar a estimação nacional em tudo, mas ela não pode usar em tudo, tá? Então, aqui nesse caso é legal usar, mas não é tudo. Vamos aqui no congênito. É um dos nistagmos que a gente mais recebe. Você tá querendo essa seta aí, seu doido? Eu não quero essa seta. O congênito, a gente tem ali, ele como ele é umbiliogênico, tem estrabismo, está relacionado a síndromes, PC. Nesse caso aqui, se for PC, eu preciso olhar a ressonância. Aí eu vou precisar da ressonância, tá? Geralmente a gente começa com esse cara com estimulação visual modulada, o protocolo que tem lá, dentro do protocolo de nistagmo, tem um protocolo de estimulação visual modulada. Depois eu passo para trabalhar a neurovisão, para trabalhar, talvez, se precisar, e aí eu já vou direto para o RVM depois para trabalhar o estrabismo. Então você vê que é um trabalho mais longo, tá? Não tem necessidade de estabelecer estimulação neurosensorial aqui, tá? Pela localização da lesão, a não ser que no PC tenha uma lesão nessas áreas de fossa posterior, aí você vai usar estimulação neurosensorial. Por isso que eu preciso ver a ressonância desse cara, tá? Então eu vou trabalhar com estimulação. Eu vou usar tampão aqui, tudo bom? Porque eu vou ter que trabalhar ambliopia, vou ter que fazer um protocolo normal. Ele é um paciente mais difícil. Esse paciente de pendular congênito, eu vou ser bem sincero, hoje eu acho que os alunos ainda do High Institute, como eu não ensino a terapia de ambliopia, os alunos não estão aptos ainda a fazer isso, a pegar esse paciente e dar começo, meio e fim, tá? Os alunos podem começar e depois eu tenho que encaminhar para eu trabalhar com ambliopia, porque eles podem pegar essa parte da estimulação visual. Porque a parte de ambliopia eu não ensinei para ninguém. Então, assim, é um paciente que fica incompleto só trabalhando em VM, né? E aí for para RVM, tá faltando ambliopia aí. E a ambliopia, como vocês sabem, não trabalha na estimulação visual. Esse paciente o periódico alternante, que é quando tem a lesão crânio-cervical, que é a mesma que tem aqui, ó, na mesma localização. Tem PVC, né? Esses aqui, né? Cheio de coisa. É muito parecido aqui a ideia. Ele vai precisar de neurovisão, protocolo de neurovisão, que tem lá dentro do protocolo de nistagmo, e ele precisa, para depois que ele terminar ali no processo, ele precisa do RVP, Reeducação Visopostural,
que é um curso que só quem fez PMV, quem fez RVM, Neurovisão pode fazer. Que, inclusive, a gente faz uma formação a cada 3 anos e esse ano vai ter em agosto, tá? Já estou fazendo spoiler aí. Já está com datas abertas, já está com a data fechada, a gente vai ter a formação, é presencial somente, vai ser em São Paulo. São 4 dias de formação. Para trabalhar o PVC, a gente só consegue chegar depois para finalizar com RVP. A mesma coisa vai ser aqui, né, gente? Porque se tem imposição de dor de cabeça, eu já penso na RVP. Só que aqui eu posso começar com EVM, olha que legal, tá? Porque eu posso começar a desenvolver se for uma criança, né? Lembrando que onde eu coloquei EVM aqui, é seguindo as regras do EVM, né, gente? A criança tem que estar até 6 anos. Não adianta querer colocar uma pessoa de 10, 20 anos aí, não vai, não vai. Aí você já começa na neurovisão. Aí depois eu posso trabalhar a neurovisão e depois o RVP. Gente, essa luzinha aqui vale milhões, porque, tipo, se vocês estão assistindo, porque, tipo, ela é uma receita de bolo, igual vocês adoram receita de bolo. Quando o paciente ele tem essas causas idiopáticas, toxicidade, né? Pode ser que o nistagmo desapareça depois que a droga sair do corpo, tá? Então, você pode, nesse período aqui, que ele está com a droga no corpo, você nem precisa entrar no protocolo, nada. De repente, só de você fazer o despertar da visão, já vai ajudando a tirar a droga do corpo, tá? Que aí é o programa da professora Soninha lá, que ela está até fazendo com todo mundo, né? Não sei se vocês estão fazendo com ela. Ela está fazendo gratuitamente o despertar da visão com todo mundo, durante 30 dias. Deve estar para acabar já. Às vezes, durante esse período, aí esse aqui também, ó, o período da toxicidade, você pode fazer com o despertar da visão. Não precisa começar a técnica em si, tá? Esse aqui, ó, que tem a alteração do cerebelo, você vai começar com neurovisão, e tem alteração do cerebelo, vai ter alterações posturais, então tem que fazer o RVP, tá? O CISO, lesão paracelar, né? Ele vai precisar, ele pode começar com a estimulação visual modulada se for criança, depois ele migra para a neurovisão para terminar, isso tem dentro dos protocolos, e esse precisa de um olhar de neuronutrição para ajudar, por conta da parte de endócrino aqui e pela localização da lesão também, tá? Estimulação visual modulada, se for criança, neurovisão depois o protocolo de nistagmo que tem lá no protocolo de nistagmo e a neuronutrição. O mioclonus, ele é bem chato, né? Ele é direto no neurovisão. Se o paciente tiver ataxia, tiver alterações posturais de compensação, aí precisa de RVP. Mas o RVP não é uma necessidade aqui, não é obrigatório, só nos casos de ataxia, tá? Bem interessante isso. É, é bem, é bem, é bem específico aqui o uso do RVP. E o rotatório, ele é neurológico puro. E não importa a idade, tá? Vai ter que usar neurovisão. Não importa a idade. Porque ele é um neurológico com lesão desconhecida. Aqui, gente, eu não coloquei, né? Mas aqui seria interessante, ali a pergunta da Shira aquela hora, né? A gente tem a ressonância magnética, né? A gente não sabe, né? Se tá limpo, se não tá limpo, se tá tudo bem, se não tá tudo bem. Não é verdade? Olhem para a lousa, vou dar 1 minuto para vocês respirarem, pensarem. Nessa lousa, que eu vou mudar de lousa, não vou apagar essa, é óbvio, né? Você salvar. Ficou bonitinha a minha lousa. Bonitinha não tá, tá feia. Mas ela tá funcional. Dúvidas em relação a essa lousa, porque eu vou para outra lousa agora, que eu vou para aquela lousa. A gente falou dos nistagmos em PPO. Agora eu vou para os nistagmos em outras posições. Lembra? Eu falei que a gente ia falar sobre nistagmos em outras posições. São nistagmos que são 5, 10% da nossa prática, mas a gente precisa falar. A gente está aqui para falar. Estamos aqui para hablar. A Shirley perguntou se der tempo, pode indicar suas literaturas para aprofundar. Eu tenho 14 livros publicados fisicamente, mas a maioria tá esgotado. E tem os e-books, né?
e os cursos. Então, se você vai lá no site do High Institute, você vai lá no site do High Institute e você vai ter na parte. Depois que eu acabar a aula, eu mostro para vocês. Você tem lá, tem a parte dos e-books, tem os livros, e aí você pode ir aprofundando e vendo nas áreas que você quer. Se você quer ler e-book, essas coisas, livros, né? Ou se não, os próprios cursos, tá? Porque os livros físicos estão esgotados. A gente tem projeto de relançar eles em formatos de curso, enfim, mas ainda falta tempo. Nenhuma dúvida? Então eu vou para a próxima lousa. Então a gente vai falar aqui dos nistagmos de outras posições, né? Para a gente discutir lá a mesma coisa. Tratamento. Aqueles eram os que acontecem em PPO. Aí eu falei que tem aqueles que acontecem em outras posições, né? Que tem o evocado, não é invocado, igual eu, é evocado, tudo bom? O induzido pelo nistagmo optocinético, que a gente faz lá com a cabeça de boneca, que pode estar alterado, né? E o monocular. Aí um pouco mais para lá, monocular. Esse aqui também já é mais no meio, tem espaço. Estou querendo economizar espaço da lousa. Pelo que a gente tem espaço. Vamos começar pelo evocado, né? O evocado ele pode ser monocular ou bino. Beleza. Esse aqui ele só é de um jeito, tá? E esse aqui também só é mono, tudo bom? O evocado mono, tá? Ele vai acontecer quando o olho está abduzido. Lembra que aqui é outras posições, né? Não vai aparecer em PPA, vai estar aparecendo em outras posições do olhar. Quando o olho está abduzido, olhando para fora, né? Tipo, o olho está abduzido, ele começa a aparecer, né? Então pode aparecer. Ele só aparece na abdução, por exemplo, quando você está fazendo uma rotação, quando o paciente olha para cima, olha para o lado, o olho começa a tremer. E aí o tempo todo, sempre, não é um nistagmo de posição extrema ou de cansaço, que acontece muito, tá? É um nistagmo fixo, tá bom? Aí ele só aparece quando você faz a rotação, ele aparece na abdução, às vezes nas posições de abdução. É, ele é uma oftalmoplegia. E a gente estava falando sobre supranuclear, né? Lembra? Esse aqui, ó, é internuclear. Acontece lá no núcleo, dentro do próprio núcleo. Errou, né? Isso aqui é neurooftalmo, né? Tá? Vamos agora falar do binocular. O bino, ele pode acontecer em outras posições. Esse aqui só quando eu faço a abdução. Quando eu olho para a direita ou para a esquerda, tá? Na rotação, só na parte horizontal. O bino é nas outras posições. Ele pode aparecer em qualquer uma das 9 posições. Olhar para cima, olhar para baixo, olhar para a esquerda e para cima, para a esquerda e para baixo, para a direita para cima, direita para baixo. Aí ele pode estar olhando para cima, um bate mais que o outro. Aí do outro lado, um bate mais que o outro, né? Então ele pode ser é, assimétrico, quando um olho bate mais que o outro. Ou os dois batem igual, aí ele é simétrico. Tem que analisar isso, tá? Tudo bom? Porque é diferente. E é legal você saber o simétrico assimétrico. Ó, você está olhando, fazendo uma rotação. Olha aqui. Aí um olho está batendo muito aqui, esse aqui está batendo menos, mas nessa posição.
Aí olha em frente e não tem nistagmo. Aí olha aqui em cima, bate, 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 mas um bate mais forte que o outro, tá? Ele pode ser duas coisas. A pessoa pode estar de efeitos de drogas, tudo bom? Você está falando com uma pessoa que está usando drogas e não te contou. Você pode até descobrir, né? Aquela lá que vai fazer exame no filho. Acho que meu filho está usando drogas, vou lá fazer a rotação binocular dele. Pode descobrir, tudo bom? É um jeito de você saber, né? Ou pode ser uma lesão cerebelar. Aqui, né, gente, o tratamento é tirar a droga. Tudo bom? Acabou a droga, acabou o nistagmo. Tá bom? Né? Podemos falar. Aqui a gente chama de, quando ele está o nistagmo em todas as posições. Em PPO não tem nistagmo, é porque a gente está frente a um olhar parético, tá? Não é um olhar paralítico, é parético, é diferente, tá? Um olhar parético é paresia, você tá melhorando ela, ela consegue ir. Paralisia, o olho não vai em lugar nenhum, tá? Aí a gente tem uma lesão, tá? No tronco, e como é simétrico ali, essa lesão, ela pode estar do mesmo lado ipsilateral em relação ao olho que está parético, por exemplo, e se for. E aí tem pela ressonância, porque também pode ser uma lesão no lobo frontal, que o lobo frontal, para quem não lembra, é quando a pessoa olha para cima, né? A gente, a gente é comandado pelo lobo frontal, tá? Então a pessoa está com o olhar parético e quando ela olha para cima, ela tenta olhar para cima e fica fazendo nistagmo. Então pode ser uma lesão no lobo frontal. Mas se ela estiver olhando para cima e para a direita, para baixo, aí tá mais para uma lesão no tronco. Então tem essas duas diferenciações, tá bom? O nistagmo induzido pelo é, nistagmo optocinético, ele é um nistagmo vertical sacádico. O que é o nistagmo vertical sacádico? Quando a pessoa vai olhar para perto, né? Quando ela vai olhar para perto, ela vai ler, por exemplo, né? Ela vai gerar um nistagmo. Tudo bom? Essa pessoa vai ter dificuldade de leitura. Ela vai ser chamada de disléxica. E ela só tem um nistagmo. Então você faz todas as posições, não tem, olha para frente, não tem. Aí você vai fazer o PPC, aí a pessoa tem nistagmo. Você fala, ai meu Deus. Você descobre no PPC muitas vezes o nistagmo dessa pessoa. Aqui você descobre, esses nistagmos aqui você descobre na rotação binocular. Esse aqui descobre no PPC. Tá? Não é tão. Eu falei, eles não são, eles são mais raros, mas também não são tão incomuns. É que eu atendo muita gente, né? Eu já vi vários, mas talvez vocês de instituições peguem, né? Aí essa aqui vai ser uma lesão no mesencéfalo. Mesencéfalo. O mesencéfalo tá aqui, né? Então tem a parte ventral dele, que é essa parte mais interna, e aqui tem a parte dorsal. Essa lesão ela tá mais dorsal. É uma lesão que dá para ver na ressonância magnética, mas nos nossos aparelhos nunca dá. Engraçado, né? O monocular, ele tem três tipos. A gente tem a mioquimia do oblíquo superior, tá? Então, quando você está olhando, você fazendo a rotação, para quem não lembra, né? A rotação binocular vai seguir as varetas de Maddox. O oblíquo superior é esse aqui. Quando você vai fazer esse movimento aqui, vai ter nistagmo nessas posições. É esse aqui. Tá? Eu vou até desenhar aqui. Nessa posição aqui vai ter o nistagmo, tá? Fica mais fácil de lembrar. Quem fez neurovisão, que sabe, e RVM, que sabe mais esses exames aqui, porque a gente não ensina isso no IVM, por exemplo. Quando o paciente tem uma baixa
visão mono, aí ele vai ter esse nistagmo de fixação, né? Ele vai ter dificuldade de fixação. Quando você tampa o olho bom, ele fica lá tentando achar, né? Então, é um nistagmo de fixação, deprivação, ele chama, separado aqui. E a gente tem o espasmo nutans, tá? Que muita gente me pergunta, muitos pais, eu estava falando que meu filho tem espasmo nuta. É monocular? Tudo bom? Que eu fiz uma série de lives sobre isso, lembra? Quem é dessa época? Aqui eu já falei a lesão, né? Louco. Já adiantei tudo. Então vamos para o tratamento. Tratamento. Aqui, ó, você vai ter que trabalhar. Aqui, ó, essa mioquimia aqui, você vai ter que trabalhar bastante RVM, tá? E é bastante, é bem ortóptico o tratamento aí. Abaixa a visão mono aqui com a da fixação, é melhorar a acuidade visual desse olho. Aí, não sei se a idade da criança tiver no IVM, se a criança tiver neurovisão, a idade, REAB, depende da idade que a criança tá. Nem é uma terapia para nistagmo, viu? É uma terapia normal, tradicional. Aqui também é uma terapia tradicional. Aqui é neurovisão pura, protocolo de nistagmo para neurovisão, tá? Os monoculares são mais assim. Aqui tira a droga, né? Aí desaparece o movimento. E se for lesão cerebelar, de novo, se tiver sintomas de vestibulopatia, né, de labirintite, aí a reabilitação vestibular. Se não tiver, aí você pode trabalhar o EVM, se tiver abaixo de 6 anos, ou a neurovisão. Protocolo de nistagmo para EVM e protocolo de nistagmo para neurovisão. Tá bom? O simétrico, que é esse olhar parético, lesão no tronco, lobo frontal. É puramente o protocolo de neurovisão aqui. Tanto faz se é no tronco ou no lobo frontal, tá? O de lobo frontal, que quando ele só olha para cima, só aparece o inicial quando ele olha para cima, é mais difícil de tratar. Esse aqui, ó, tem que ter acompanhamento com neurooftalmo, né? Porque muitas vezes vai precisar de remedicação, algumas coisas, porque ele é muito parecido com uma neuromielite óptica, né? Então ele pode gerar neurite óptica, algumas coisas. Esse aqui a gente vai fazer a neurovisão, não é o protocolo, né? É o blindagem, e aprende lá na neurovisão e o relaxamento, que é como se fosse uma esclerose múltipla. E esse aqui, que é o vertical sacádico, que só aparece quando você vai fazer o PPC, que a pessoa vai ler, ela tem dificuldade de leitura, né? Se foi criança, ela já foi diagnosticada com dislexia, tudo bom? Enfim, eu já recebi o ano passado uma criança para fazer processamento visual, e ela tinha isso, tudo bom? Né? É bem complicado esse aqui. Você vai ter que fazer neurovisão, um protocolo de nistagmo, e se for criança, ela não desenvolveu as habilidades visofuncionais. Esse é o contrário, tá? Olha a pegadinha aqui. Você faz o protocolo de nistagmo para neurovisão, para depois você voltar para a estimulação visual modulada tradicional, se precisar, e para depois você entrar no processamento visual. Esse é um caso bem diferente, bem atípico. Vocês perceberam, gente, que tipo, que interessante, né? Eu falei para vocês lá no começo da aula. Eu falei assim, as pessoas trabalham com nistagmo, ela é formada em fisioterapia oftálmica. Ela aprendeu a fazer as bases da RVM, ou ela fez reabilitação vestibular. Aí ela quer trabalhar com todos esses tipos de nistagmo, só com RVM. Vai dar certo? Me digam. Não. Aí a pessoa é formada só em estimulação visual. Ela pega o nistagmo, vai dar certo? Porque primeiro que ela não sabe diferenciar os nistagmos, né? Já começa por aí. Já começa
o buraco lá embaixo, né? Ela quer pegar o paciente e achar que nistagmo é tudo igual. Então, vários tipos de nistagmo. Ah, mas você fez essa tabela aí só para me complicar. As pessoas vão falar isso ainda, quando elas acessam essa aula. Elas acham que eu quero só complicar. Amor, pega qualquer livro de oftalmologia. Não, de neuro, tá? Porque a oftalmologia nem sempre aprofunda nesse livro. Pega um livro de neurologia, vai lá no fim do livro e procura nistagmo que você vai achar algo parecido, tá bom? Porque no livro de oftalmologia talvez você não encontre, tá? E aí, se existe, é porque a gente precisa olhar e trabalhar diferente, não é verdade? Eu não ia fazer todas essas tabelas aqui só para ficar falando com você no sábado de manhã, se não fosse importante, se não tivesse diferenciação. Porque há 25 anos que eu faço isso. E eu percebi que tem diferenciação, sim. Quem me deu essa parte verde? Minha vida, meus estudos, minha prática. Porque eu também comecei com todo mundo fazendo revisão. Depois eu comecei a fazer todo mundo de estimulação visual. Eu via que não dava certo. Comecei a ver, e quando eu comecei a entender que cada lesão aqui tinha uma. A localização das lesões tinham, sim, repercussões específicas de terapia, aí a minha vida mudou, tá? Então, aqui, ó, de outra posição, e aí eu vou voltar lá para vocês relembrarem o de PPO, que são os mais comuns, só para vocês lembrarem a parte verde. Quero que vocês façam um skimming aí de olhar a parte verde e ver que só a neurovisão vai resolver todo mundo? Não. Só a estimulação visual vai resolver todo mundo? Não. Não existe uma técnica que vai resolver todo mundo. Entendeu? Não existe isso. Seria bom, né? Mas não tem. Tudo bom? Não existe. E o que a gente vê no mercado é aí, é isso aí. A gente vê isso. A gente vê as pessoas usando uma única técnica, estimulação visual, reabilitação vestibular, ou fisioftálmica, querendo resolver todos os tipos de nistagmo. Por quê? Porque eles não sabem diferenciar os tipos de nistagmo. Não sabem diferenciar. Chama de nistagmo. Eu trato nistagmo. Eu pergunto para você, por que que em inglês chama nistagmos, não nistagmo? Porque eles são mais inteligentes, né? Eu já até coloco lá o nome do negócio como nistagmos, para você já se tocar que é no plural, são vários tipos, que não é para olhar para ele como uma coisa só. No Brasil, traduzir como nistagmo, só para ficar, para facilitar a vida, assim, para as pessoas pensarem assim, ah, é um só tem um tipo, só tem um tratamento igual para todo mundo. Não é. Tudo bom? O que mais me assusta é o pessoal da reabilitação vestibular, que, que pega, né, a gente, ó, e trata todos os nistagmos como se fosse uma coisa só. Sendo que a gente viu que aqui tem esse tipo de nistagmo e na outro lá tem outro tipo só. A gente falou de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu nem contei. Eu não falei tudo hoje, né? Nem precisa também se aprofundar tanto nesse nível, assim. Esse é o básico para você sobreviver e não fazer merda, entendeu? Já tá bom, já tá bom. Já tá acima de 99,99% das pessoas. Eu falei sobre oito ali na primeira, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tipos de nistagmos. Tem 13 tipos de nistagmos com 13 receitas terapêuticas diferentes. Na verdade, tem nistagmo que tem mais de uma receita terapêutica, né? Tem mais de uma. Mas são 13 nistagmos com 13 saídas terapêuticas diferentes, tá? E aí a gente vê o mercado trabalhando no nistagmo com uma única maneira. E ainda falando que às vezes não pode usar tampão, e a terapia que eles, e o que é mais interessante, que a terapia que eles usam para esse único nistagmo ainda não é a terapia certa, entendeu? Não é uma terapia adequada, tá? Eu vou abrir agora para dúvidas. Acho que ficou bem bom esse material. Eu vou colocar lá no grupo de nistagmo e no, no grupo do High Institute Oficial Telegram, porque eles não vão entender nada, né? Tudo bom? Eles só vão ler isso aqui, vão se assustar, não sabem o que a gente está falando. Mas é legal que as pessoas veem a aula que eles perderam. E aí a gente vou abrir para dúvidas.